Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk e olha só, primeiro episódio de 2025, galera. E tem muita novidade, tem muita coisa boa que vai vir por aí, tá bom? Então, fique aqui com a gente que hoje tem uma entrevistada muito especial e os próximos episódios nós vamos ter novidades. Eu tô aqui com a Maíse Andréia. Maíse Andréia, ela é nutricionista, formada em Direito, depois vai comentar, que eu achei bastante interessante, pós-graduada pelo Ministério Público de Nutrição e também é digital influencer. Casada com o Mohamed Ali Awada, se eu falar alguma pronúncia aqui, depois ela me corrige. E tem os filhos Samira e Amani. Isso. Maíse, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ney, agradeço de coração o convite, muito honrada em estar aqui no seu Ney Talk. E assim, sempre gostei de participar de podcast, mas estar aqui no seu realmente é muito, muito gratificante. Muito obrigada. E a gente fica muito feliz com isso desde quando surgiu o convite para ir participar no seu também, né? Legal, foi. Eu já coloquei assim, cara, eu preciso conversar com a Maíse, que eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. É que o nosso bate-papo é muito bom, né, Ney? Muito foi bom. muito bom lá no meu podcast, no MaíseCast, e aqui com certeza vai ser melhor ainda. Vai ser. E, gente, a gente tava conversando, eu já falei assim, liga as câmeras, porque a gente tava no bate-papo, a gente tá fazendo um monte de perguntas. Imagina, né? Uma nutricionista, teve uma época que eu fui atleta, cheguei a pesar 154 quilos, fui muito obeso por conta da fase da depressão. Sim. Emagreci por conta do esporte. E quando entrou a pandemia, eu comecei a engordar. E aí, quando eu entrei aqui no estúdio, eles estavam falando de emagrecimento. Eu falei assim, é um tema que hoje talvez eu vou levar algumas lapadas aí. Mas é um tema muito legal para começar o ano, porque todo início de ano, eu acredito que o emagrecimento tá uma das metas principais do pessoal, né? Eu falo que eu acho que assim, para mim, Ney, todos os dias são iguais. Mas foi determinado ciclos como virada de ano, né? Virada de mês, semanas, dias. E eu acho que o mais interessante nisso é que na virada do ano a gente tem esse ciclo de esperança. A gente cria na virada do ano, a gente cria expectativas, a gente faz planos e a gente cria o fundamental, que é a esperança em algo novo. E o principal dos seus planos, geralmente, na virada do ano novo, se você está acima do peso, é perder peso. Se você está no peso, é você ter uma melhor performance, ou é ganho de massa. Ou, se você é atleta, é você render mais. Então, agora que nós estamos aí, no comecinho de janeiro, acredito que está todo mundo no top da lista na fase de melhorar aí na sua saúde. Né? Melhorar a saúde, né? E eu vou perguntar como espectador, acho que vou colocar dessa maneira assim, porque quando a gente criou o Ney Talk, uma das ideias foi trazer conhecimento. Às vezes a gente tem o sonho, tem a meta, colocou lá, mas não sabe o como fazer. E eu percebo que esse é um desafio de muitas pessoas, né? Eu quero emagrecer, mas será que eu estou fazendo da forma certa? Será que é só fechar a boca? Será que é abrir a boca? Será que é fazer aquelas dietas loucas que a gente vê no Google? Será que tem aspectos emocionais? E assim como saúde mental, emagrecimento, ele é multifatorial e não é uma única coisa só. Sim. E a Maíse, pessoal, ela passou por uma experiência, né? Ela não surgiu do nada na área da nutrição. Você foi o próprio case, é o seu próprio case. Conta um pouquinho dessa história. Eu falo que eu sou o caso contrário, né? Eu primeiro vivenciei o emagrecimento e depois que eu fui para a faculdade. Então, eu sou casada há 25 anos, mas eu não era obesa. Mas eu sempre, desde a minha juventude, eu sempre andei muito de bicicleta na rua, eu fazia handball. Eu era aquela menina de 15, 16 anos que minha mãe fazia a janta, eu comia um bife com salada e ia dormir para não ver comendo. Então, eu sempre tive que controlar. Eu tinha uma facilidade em sentir fome, vamos dizer assim, mais do que as outras pessoas, parecia. Pode ser talvez por ansiedade, talvez por alguma outra questão, mas eu gostava muito de comer, mas eu nunca tinha sobrepeso. Eu sempre cuidava. Casei, eu acho que por questão de sempre ter cuidado, quando eu tive a minha gravidez, eu falava assim, quando eu engravidar, como eu vou ter a desculpa da gravidez, eu vou aproveitar e vou comer um pouquinho, porque tem a desculpa da gravidez. A primeira gravidez eu engordei 18 quilos, mas daí depois eu voltei, tudo certo. A segunda gravidez, Ney, aí eu já estava com 32 anos, eu engordei 30 quilos. Aí eu abusei mesmo. Aí eu fazia assim, sabe o que eu fazia? Eu vou te contar uma coisa que é muito engraçada, que eu conto para os seguidores, e as pessoas muito se identificam. Eu jantava bem cedo, tipo umas 6 horas da tarde. Meu marido chegava da empresa, do trabalho dele, e falava assim para mim, você já jantou? Eu falava, não, eu já tinha jantado.
eu tinha dentro de mim, não era um ser, eu tinha um dragão de tanta fome que eu tinha. E aí eu já tinha jantado e eu jantava novamente com ele. Nós íamos comer muito dogão, né? Que aqui em Maringá é o famoso dogão, o cachorrão. E eu comia meu cachorrão correndo e ficava de olho no dele. Você Fez tem o uma processo noção. inverso. Normalmente é o homem que faz isso, né? Não. Eu era o homem da casa na questão de fome. E foi aí, cheguei aos 30 quilos, muito, assim, descontroladamente, cheguei aos 30 quilos. Consciente do que eu fiz, porque eu estava vendo onde estava indo, mas eu acabei me perdendo. Enfim, daí eu falei, depois que eu ganhar nenê, a gente vê o que acontece. Não recomendo, é a pior coisa que existe. Tive a minha filha. Só que daí, depois que eu tive ela, eu tive alguns problemas. Eu tive a depressão pós-parto. Então, aquele primeiro ano após ela ter nascido, eu tive várias complicações. Então, não foi o momento de eu correr atrás desse processo de emagrecimento. Melhorei, depois foi tudo bem, mas eu tinha 2 crianças, eu ficava em casa, sempre achando uma desculpa. O primeiro ano eu entendo que foi um caso mais sério mesmo. Mas depois sempre foi a desculpa, Ney, sempre foi a desculpa. E aí, com 10 anos, a minha filha já tinha 10 anos, eu fui em um cardiologista e eu já não estava me sentindo muito bem, eu já estava sentindo os problemas da saúde. Fui no cardiologista e ele falou, entre todas as coisas, de triglicérides, de pressão, de colesterol, entre todas as coisas. Mas uma coisa que ele falou me chamou muita atenção. Ele falou assim, você tem 2 filhas, né? Eu falei, tenho. Ele falou assim, você é aquela pessoa que quer passar com os netos, que quer levar netos para viajar? Eu falei, lógico, é o meu sonho, porque o meu sonho de menina era casar, era ter filhos logo cedo para aproveitar netos. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque... Aí ele fez uma conta lá, que a cada 6 meses no sobrepeso que eu estava, diminuía tanto de vida da minha vida. E aquilo, Ney, começou um reloginho na minha cabeça. Começou um reloginho, eu já pensando nas minhas filhas, tendo os filhos, e eu ficando doente, e aquilo eu não ia ver, aquela cena. E aquele dia eu saí muito impactada daquele consultório. E outra coisa que ele me falou, e eu falo para todo mundo hoje, porque ele falou assim, alguém coloca comida na sua boca? Eu falei, não. Ele falou, porque a maioria das pessoas vivem de desculpa. E quem está colocando a comida para você é você mesmo. Não é ninguém que está te forçando, não é verdade? Você está sendo obrigado? Eu falei, não. E aquilo eu fui muito impactada. Ele foi um pouco duro. Algumas pessoas vão falar que ele foi um pouco duro. Mas eu dou graças a Deus aquela dureza dele daquele dia. Porque foi aquele dia que eu acordei. Foi um tapa com amor, né? Foi. Eu já estava sentindo os efeitos, né, na saúde. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso. Mas eu acho que eu estava, assim, eu falo, num sono profundo. Aqueles 10 anos. Não consigo entender. Eu buscava emagrecimento, mas logo eu desistia. E aí, aquele dia, foi. E aí, eu comecei a pensar sobre isso. Era final de ano. Eu falei, meu Deus do céu, mas como que vai ser final de ano? Minha família comemora Natal uma semana. Minhas tias é tudo italiana, é festa Família de... italiana? Não, é massa pra tudo quanto é Nossa, lado. não, e assim, é 7 refeições no dia de Natal. Falei, como que eu vou fazer? Mas aí eu determinei, eu comecei o meu processo de emagrecimento no dia 24 de novembro de 2017. Eu tenho dia, hora, ano, eu tenho tudo certinho. Foi no dia 24 de novembro de 2017. Começou bem antes das festas de Natal. Um mês então, antes do Natal. Mas por quê? Era Teve pra aquele adaptar? momento, eu poderia ter falado assim, né? Vamos esperar o Natal? Vamos esperar. Continuado postergando Não ali, né? existe o dia. Não existe. Por quê? Janeiro tem as férias. Fevereiro tem o carnaval. Em março tem o aniversário de família. Em abril eu tenho outro aniversário. Em junho tem as festas juninas. Em julho tem as férias de julho. Quer dizer, se você for Agosto, esperar a o data Dia dos certa, não Pais. tem. Não vai existir. E foi assim que eu fiz os 10 anos, você entendeu? Entendi. Eu vivi com essas desculpas. Só que naquele dia 24 de novembro, eu entendi, segundo aquele médico que tinha me falado, que o que eu tinha para melhorar a minha situação era aquele dia. E não era o janeiro do ano que vem, e não era o fevereiro. Quando eu entendi na minha vida o que significava o hoje para mim, e que eu uso até hoje na minha vida sobre isso, eu entendi que era aquele dia que eu tinha que começar. Nem que eu melhorasse 1% naquele dia, eu tinha que começar naquele dia. Então, não importasse se fosse dia 23 de dezembro, se fosse dia 31 de dezembro, que no outro dia era dia 1º. Eu teria que começar naquele dia. E teve um propósito emocional muito forte que ele colocou ali, né?
Vai subir um vídeo meu no Insta que eu falo sobre isso, que me perguntaram sobre metas. Eu acho que vai ter um pouco a ver com isso daí. Normalmente, quando as pessoas viram um ano, as promessas e a esperança, ela é real, né? Eu quero isso pra minha vida. Mas se eu não tiver um propósito claro do para que eu tô fazendo aquilo dali, o primeiro desafio que vier, eu vou desistir. Sim. Agora, quando você olha lá o médico falando assim, né? Foi um pouco duro, eu acho que ele foi correto em ter falado, porque eu também não sou bonzinho no consultório, não, que eu acho que a gente tem que dar um chacoalhão. Meu, tu vai perder ali uma boa qualidade de vida com as tuas filhas. Aquilo ali foi o crucial. Imagina se ele passa a mão na sua cabeça. O que poderia ter acontecido? Onde eu estaria, Onde né? você estaria? É. Então foi muito E importante. essa questão do propósito que você fala é fundamental. Porque, assim, eu poderia estar emagrecendo por N fatores. Por exemplo, nesse momento também, outra coisa que me acordou para esse fato, o meu marido ele tem uma vida social muito ativa. Né? Ele faz parte da associação comercial, ele tem muitos eventos, ele tem uma vida social muito ativa. E o que estava acontecendo comigo naquela fase? Eu já não estava mais indo nos eventos. Por quê? Porque eu estava me sentindo feia, realmente eu me enxergava muito feia. As roupas que eu ia para aqueles eventos não condizia com o evento, porque eu chegava lá, aquelas mulheres todas magras, muito bem vestidas, e os vestidos que eu colocava na minha cabeça, eu estava muito feia, eu não estava, assim, igual aquelas pessoas, não estava. E eu comecei, Ney, a deixar de ir nesses lugares. Você começou a se isolar. Quando eu ia, eu não tirava foto. Não nesses eventos, mas, por exemplo, evento de família, eu não participava de foto. Ou se eu participava, eu comecei a ver que eu ficava só com a cabecinha aparecendo na foto, quando era bastante pessoas, e me escondendo. E juntou tudo isso. E, assim, eu era uma pessoa que eu deixei toda a minha vida para cuidar da minha família. Mas esse cuidar da minha família estava virando o quê? Estava virando o inverso. Porque eu estava ficando doente e eu estava abandonando a minha família, porque eu não tinha saúde mais e nem paciência para cuidar das minhas filhas, do estado que eu estava. Sim. E o meu marido, então, era o mais prejudicado. Porque eu não tinha paciência, eu deixava ele sair sozinho, ele não tinha uma esposa para acompanhar ele, e todo o resto, você sabe o que atrapalha numa relação. Sim, virou uma bola de neve, sim. né? Então, foi um boom mesmo que deu, que eu falei assim, ué, aonde que está a minha função? Que eu falei, o meu propósito, que era eu cuidar, dar o melhor de mim para cuidar da minha família. A minha função se perdeu, meu propósito se perdeu no meio do caminho. Aí que eu entendi que, então, se eu estiver bem, todos eles vão ficar bem. Eu dava prioridade a eles. E eu entendi, eu achava que era egoísmo eu pensar que a prioridade deveria ser eu. Entendi. O dia que eu entendi isso, que a prioridade eu que teria que estar em primeiro lugar, para depois eles, não pense que isso é um egoísmo. Isso não é um egoísmo. Vocês têm que estar bem para você poder atender a outra pessoa. Senão você não vai conseguir. A gente transborda aquilo que a gente tem, né, Maísa? Exato. É que nem aquela metáfora que é um clichê, mas que a gente sempre fala, que é a metáfora do avião, né? Se a máscara cair, a primeira máscara tem que ser em você, para depois a pessoa que está do lado. Não tem como. Só que muitas pessoas se sentem culpadas por isso, né? Vou entrar um pouquinho no viés emocional para a gente continuar nesse tema, que eu acho muito importante, a forma que você trouxe, que é o que acontece com muitas mulheres, né? Tem filhos e aí elas... É como se elas se sentissem culpadas de alimentar o papel da mulher. Eu tenho que alimentar só o papel da mãe, mas eu esqueço que antes de ser mãe, eu sou uma mulher, eu sou um ser individual, eu sou um ser singular, eu sou um ser único. E se esse pilar, que é o meu individual, o meu principal, não está alimentado, o papel da mãe não vai estar bem alimentado, o papel da esposa não vai estar bem alimentado, o papel da filha e qualquer outro papel. Então a gente tem que ter esse egoísmo, eu defendo, eu falo que nós temos que ser as black sheeps, que são ovelhas negras, que ninguém gosta, mas quando a gente se torna uma, a gente vê que a vida acontece, a gente liberta outras pessoas, para que realmente a gente alimente quem está do nosso lado. E pegando um gancho, eu tenho uma frase para te falar: se você é capaz de se sacrificar pela sua família, você é capaz de viver pela sua família. Exato. Então fica o desafio, viva pela sua família. Exato. Né? Seja essa pessoa egoísta com você, porque tu vai transbordar igual a Maísa fez. Né? Exato. E aí foi então quando eu comecei a perceber a mudança drástica que começou a acontecer comigo e dentro da minha casa, que eu comecei então a publicar dentro do Instagram as coisas que eu fazia. Porque eu falava assim, se eu tô doente emocionalmente, doente com a saúde e adoentando a minha família junto comigo, muitas mulheres devem estar desse jeito. E aí eu entendi, Ney, que o meu propósito, com tudo aquilo que eu passei por 10 anos com sobrepeso, não tinha sido em vão. Eu tenho uma espiritualidade muito grande. E até isso eu acho que tinha se perdido um pouco no caminho.
E aí, em uma noite, conversando com Deus, e eu senti muito forte que ele falou assim que se eu tinha aprendido isso, isso não era para ficar comigo. E que eu tinha que ajudar outras pessoas. Foi aí que, então, a ideia veio de eu ajudar pelo Instagram. Eu tinha, eu acho que, 300 seguidores no Instagram. E comecei, falei, eu vou compartilhar com vocês. Morria de vergonha. Eu tava sobrepeso, não entendia nada do Instagram. Mas eu falei, vou começar a compartilhar com vocês o meu processo de emagrecimento. Eu espero emagrecer com a ajuda de vocês. Vou postando minhas receitas, tudo que eu aprender. E fui. O meu processo de emagrecimento durou 1 ano e 3 meses, que eu emagreci, e fui. E isso, meu Instagram foi crescendo. E eu fui ajudando. E nisso, Ney, apareciam muitas mulheres relatando o que acontecia. Teve casos de mulheres que falaram que estavam à beira do suicídio por causa dessa situação. É muito complexo, né? Você acompanha, sabe o que isso envolve. E até eu não sabia lidar em certos casos com isso. E aí eu vi, então, essa questão que o meu propósito era muito além ou da minha estética, ou da minha saúde, ou da minha família. E sim para ajudar outras pessoas. O emagrecimento é que nem... Eu estava uma vez conversando com o Wellington. O emagrecimento, atividade física, ele não envolve apenas saúde ou qualidade de vida, né? Ele envolve também pertencimento. Porque, ó, quando você fala... Eu estava deixando de ir em lugares onde meu marido ia, deixando de tirar fotos para não aparecer, o meu pertencimento estava em jogo. E quando a gente fala de pertencimento, a gente pega a pirâmide de necessidade do ser humano, coloca o pertencimento como a base. Se a gente pegar aquela pirâmide de Maslow, que ele fala sobre as necessidades humanas, ele coloca a parte, biológica, né, como a base, eu já coloco a parte de pertencimento como base. Porque não adianta nada você ter a parte fisiológica bem atendida, se você não tem a parte de pertencimento atendida. Né? Então, emagrecimento, qualidade de vida vai muito além de estética. Porque tem muitas pessoas que têm corpos bonitos, que são magras, são fortes, esteticamente, perante a sociedade, são muito bem vistas, mas elas não se sentem pertencentes. Entendi. Entende? Tem muita gente que, assim, dentro de academia, tem muita gente depressiva dentro de academia, que tem um corpo socialmente top, que muitos queriam, mas o pertencimento dela estava zero. Mas esse processo foi muito bonito, né? Eu tô gostando. Eu não conhecia a história da Maísa, tô conhecendo agora. E tá sendo muito legal olhar assim de fora. Eu tô assim, a minha cabeça não tá processando pergunta. Ela tá assim, ó, caramba, ela só quer ouvir só. E continuando aí com a história do Instagram, como eu comecei a crescer muito, e eu não falava sobre nutrição. Eu falava sobre o que eu estava vivendo. Então eu falava, olha, gente, eu emagreci 4 quilos no primeiro mês, porque eu comecei a seguir a dieta low carb, eu estudava sobre a dieta low carb. E eu me comprometi naquele primeiro dia a fazer atividade física todos os dias, eu tinha que me mexer todos os dias, e eu ia compartilhando tudo isso. Quando eu terminei meu emagrecimento, quando eu cheguei ao peso que eu queria, 1 ano e 3 meses, e aí eu compartilhava, e vinha chegando gente, eu comecei a receber o quê? Os haters. Que aí começou a entrar muito nutricionista no meu perfil, porque viu que eu estava crescendo e que eu não falava de emagrecimento, eu falava do meu emagrecimento. Eu não compartilhava o que eu comia. Nunca eu fiz isso. Eu como isso de manhã, no café da manhã, à tarde. Não. Eu falava do que... Eu ensinava receita, eu ensinava a fazer quiabo na frigideira, essas coisas. Você está compartilhando a tua jornada. Isso. Mas o que eu mais falava lá era motivar as mulheres a mudar. O meu lema lá era descomplica a sua vida. Porque o que a gente tende a fazer, principalmente quando a gente não quer sair da zona de conforto, a gente complica as coisas. Porque a gente não quer sair daquilo que está gostosinho. Então, não, mas é muito complicado eu fazer uma dieta, né? Eu vou ter que ir lá comprar o queijo, E aí eu mostrava que não. Eu falava, gente, eu estou pegando a frigideira aqui, ó. Estou colocando os legumes cortados com um pouquinho de manteiga, que a gordura, ela também te dá saciedade. Estou fazendo aqui na hora, ó. Peguei um ovo, é a proteína. Tá aqui, ó. Minha janta tá pronta. Então, era uma coisa fresca, feita na hora, saudável. Então, eu mostrava isso. Aí começou a aparecer essas nutricionistas, os haters. Mas vem cá, você está falando de emagrecimento, você não tem autoridade para falar isso. Quem é você? Ia lá e fazer comentários. Aí um dia eu falei, mas Deus do céu, eu estou aqui querendo ajudar, ajudei tantas pessoas, tenho relatos das seguidoras, né? Falei, puxa vida, o que eu tenho que fazer? Aí falei assim, vou fazer a faculdade de nutrição. Gosto do assunto, eu lia livros, né? Eu tenho livros de nutrição em casa, sobre o assunto da low carb em casa, porque nesse 1 ano e 3 meses eu lia, porque eu queria entender, porque... Eu tenho muito disso. Se você tem o conhecimento, abre a sua visão. E quanto mais você entende aquele assunto, mais você quer conhecer e mais facilita o caminho. E aí, eu ia estudando.
Falei, então tá bom, estão me enchendo o saco por causa disso? Vou fazer a bendita da faculdade de nutrição. Entrei para a faculdade de nutrição aos 44 anos de idade, porque eu comecei meu emagrecimento com 42. Então, para você que acha que está aí com 30 anos, 25 anos, está tarde, eu comecei meu processo de emagrecimento com 42 anos. Era isso que eu ia te perguntar agora, porque você falou que teve essa filha com 32. Eu passei 10 anos. 10 anos, 40. Seria uma pergunta minha, porque tem muita gente com 36, 37 que já acha que... Não. Eu comecei com 42, a faculdade com 44. Então, comecei a faculdade, aí já mudei lá no meu perfil do Instagram como estudante de nutrição. Aí já paravam de... Diminuiu os haters. Aí me apaixonei pela faculdade de nutrição. Aí que eu vi a possibilidade de conseguir ajudar mais pessoas. Comecei só por isso, a nutrição, tá? Não era para atender nem nada. Mas como eu vi que com isso eu poderia ajudar muito mais pessoas, porque aí eu comecei a ver dentro do universo da nutrição também, que os próprios nutricionistas ou estudantes complicam também a situação, e eu vejo ela de uma forma descomplicada, falei, não, eu também vou ter que trabalhar nessa área para continuar ajudando mais pessoas, né? E aí passou os 4 anos da faculdade, trabalhando no Instagram, continuando a estudar bastante, e aí finalizei a faculdade. E assim foi esse contexto. E sobre você falar sobre pertencimento, sobre o que o emagrecimento traz, o emagrecimento ele trouxe isso para mim. Ele foi um desafio para mim, mas ele trouxe para mim essa vida de desafio. Entendi. Depois do emagrecimento, tudo ficou muito pequeno para mim. Hoje eu estou em busca de desafios. Eu tive o convite de participar da rádio, de um programa de rádio, depois o convite do podcast. Se você falasse para mim lá antes de 2017 isso, eu falava, que absurdo, imagina que eu vou fazer um negócio desse. Hoje não tem, Ney, o que você manda eu fazer, por mais difícil que seja, que eu não estou dentro. Você vai lá e encara. Por causa do emagrecimento. Então, vou trazer um tema de desafio, então. Tá. A gente tá vivendo numa época que a gente romantiza tudo. Uhum. Eu fui extremamente obeso. Como eu falei, eu pesei 157, 154 quilos. E pra mim era horrível. Tá. Você teve a sua fase. Uhum. O romantismo na obesidade. Sim. Isso que a galera fala, mais com criança. Como Sim. que você vê isso? Sou totalmente contra. Totalmente contra porque quando a gente romantiza a obesidade, a gente não está falando só de um corpo. A gente está falando que a obesidade ela é uma doença. Uhum. A doença inflamatória, uma doença crônica. Isso quem determina é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, nós não podemos aceitar, romantizar uma doença no corpo humano. Então, as pessoas, a gente vê vários influencers, né, com sobrepeso, que o meu corpo, minha lei, minhas regras. Um adolescente vê que está doido para continuar, para seguir no milkshake, para seguir na batata frita e fala, eu quero ser como aquela pessoa. Porque ela está bem, ela está com sucesso, ela está rica. Nós tivemos um caso, foi essa semana, de um influencer que teve um infarto de 37 anos. 37 anos. Ele estava lutando contra o sobrepeso, mas ele estava na beira de uns 300 quilos. Mas já tinha emagrecido, ele chegou a 90, ele foi até no programa do Gugu, porque ele tinha emagrecido. Aí ele teve uns casos de perder o pai, o irmão voltou a engordar. E 37 anos, o coração dele não aguentou. Então, se você estiver com sobrepeso há muito tempo, com muitos romantismos, e são pessoas com sobrepeso extremo, não vai aguentar. O seu corpo não foi feito, seus ossos, seus músculos, seu coração não foi feito para aguentar. Então, não tem como romantizar uma coisa, nós não estamos falando de estética. Não é estética. Se você for pelo padrão da estética, você vai enlouquecer. Você pode entender isso, você deve atender muito isso. Perfeito. Se você for fazer comparação pela internet de um corpo, por exemplo, eu não vou falar para você que eu estou feliz com o meu braço. Eu não vou falar para você que eu estou feliz com a minha cintura. Mas nós estamos falando disso. Nós estamos falando desse corpo inflamado, onde as pessoas estão romantizando. E isso leva a consequências muito sérias. É duro que quem olha, né, fala, como você falou, né, a pessoa, ela tá bem, ela tá sorrindo. Cara, aquilo que você vê na internet, a gente trabalha com a internet. É uma fração do que realmente é a pessoa. Porque a pessoa com o corpo inflamado, ela é doente, ela tem a mentalidade doente. Ela tem a percepção de realidade distorcida. Totalmente. A realidade dela é distorcida. E aí você pega, olha lá e fala assim, mas tá tudo bem se é assim, meu corpo, minhas regras. Eu também sou extremamente contra, porque a pessoa ela já está doente, é que nem o alcoólatra. O alcoólatra não aceita que nem o alcoólatra. A pessoa obesa que está doente, ela não aceita que ela está doente. Não. Né? Não. Então eu sou dessa linha com você também, eu não concordo. Eu falo por mim, porque quando caiu a ficha que eu precisava emagrecer, foi às 7 da manhã, eu só não lembro o dia. Eu estava levando meu filho para a escola, meu filho estava com Cheetos na mão.
Cara, é impossível você olhar e achar aquilo normal. Mas eu tava tão adaptado a essa realidade que pra mim aquilo era normal. Até um dia Deus entrou ali e falou assim, meu, acorda, cara, tu tá se matando e tá matando quem tu Sim. diz que ama. Sim. Porque uma coisa né, eu falo que amo, mas as minhas ações levam a acreditar que eu realmente amo aquele ser que tá ali. Então quando eu estava dando os cheetos pro meu filho, eu falei assim, cara, será que eu realmente amo meu filho para dar um cheetos 7 horas da manhã e não dar um café? Então foi onde eu comecei também o meu processo de emagrecimento. E aí a gente estava conversando, pessoal, antes de entrar ao vivo, que eu fui uma pessoa que chegou a 154 quilos, emagreci por conta do esporte, e hoje eu tenho um desafio que é me manter no peso. Tenho muito desafio. E não é, PNL, mentalidade, não. É desafiador. E aí ela estava me explicando por que é um desafio isso, né? Eu já tinha ouvido falar sobre memória celular, mas você trouxe de uma outra maneira mais didática e científica, talvez, da coisa. O que acontece que mesmo as pessoas que engordaram, emagreceram, elas têm uma alimentação regulada e ainda assim é difícil se manter no peso. Porque talvez pode ser um tópico que as pessoas não conseguem se manter no foco, né? Elas acham que não conseguem ou se frustram. O que rola no organismo? Acontece o seguinte, Ney, hoje a classe médica ou a classe nutricional mesmo tem muito a impor que emagrecimento é você comer menos e gastar mais. Esquece essa ideia. Se você ficar nessa ideia, você vai surtar, você não vai conseguir o seu objetivo nunca. Temos N fatores para o emagrecimento. Tem a questão emocional, que você trabalha, que não é só isso. Tem a questão hormonal, principalmente em mulheres, em homens. Temos vários fatores. E esse que nós vamos falar agora, que é o que você colocou, é principalmente para quem já foi obeso e para quem nunca foi. Existe uma diferença enorme. Nós temos aí um vago enorme entre esses dois exemplos. Você estava falando que você come talvez até menos ou igual a outra pessoa que não come a mesma coisa e não engorda. E você não pode nem passar perto. Passei perto, senti o cheiro, já vai perto da balança, já subiu o peso. O que acontece? Quando você adquiriu o seu peso, que você foi lá em cima, nós temos as células adiposas. Você adquiriu essas células adiposas. Quando você emagreceu, essas células não foram embora. Elas estão ali, só que elas estão de uma forma, tá, gente? Vou explicar assim de uma forma didática para vocês entenderem, não científica. Essas células murcharam, elas estão ali quietinhas, paradinhas lá, porque você não está mais fornecendo aquela quantidade de calorias para elas incharem novamente. Então, você emagreceu, elas estão ali todas quietinhas. Aquela pessoa que nunca engordou, elas estão com as mesmas células adiposas que a outra que engordou? Não. Aí o que acontece? O Ney vai comer um McDonald's, a pessoa que nunca engordou também vai comer. Com ele é diferente, porque quando ele vai comer esse lanche, aquelas células adiposas a mais que ele tem ali, que estão murchinhas, rapidamente elas vão se encher. E é ali que está o processo diferenciado de quem nunca engordou. Por isso, Ney, que os pediatras batem tanto na tecla, não permitam que a criança engorde. Por que disso? Se ela já engordar na infância, se ela passar lá dos parâmetros que eles determinam, essa criança vai sofrer o resto da vida com a balança. Nossa. E eu fui uma criança. Eu, com 5 anos, eu tive problema com obesidade. Então, porque a minha mãe, o médico mandava comer fruta, eu não gostava de fruta. Como que a minha mãe oferecia fruta para mim? Ela cortava um mamão no meio e aquele buraquinho do mamão, ela colocava açúcar. Porque com o mamão com açúcar, eu comia. E o abacate? Mesma coisa. Não faziam isso com você? Barbaridade. Aquele buraquinho, como que era? Com açúcar. E aí, lógico que eu comia fruta. Eu não comia fruta, eu comia o açúcar. A gente foi criado com o leite, com o achocolatado, que ficava um fundo... E ainda minha mãe colocava o açúcar, que ficava aquele fundo no final. Pãozão de forma, café da manhã, entendeu? almoço, janta. Né? Aquela coisa da cultura que nós temos, que a gente faz 6, 7 refeições num dia. E aí, eu fui uma criança obesa com 5, 6 anos. Depois, eu entrei para o balé para poder emagrecer, que meu pai tinha essa preocupação. Eu emagreci. Só que daí eu tive que, a vida inteira, lutar com isso. Quando eu tive a gravidez, que eu relaxei um pouco, fez esse boom. Porque eu já tinha essa predisposição. Já tinha predisposição. E isso você carrega
Pra vida A inteira? vida toda. Ai, que notícia Não existe triste. ex-obeso. Não existe ex-obeso, como não existe ex-alcoólatra. Então, se tiver na bio lá, ex-obeso, assim, tu tá errado. Não. Pode tirar isso aí da tua bio. Você vai ter que cuidar o resto da sua vida. Caraca. Mas isso é bom, Ney. Não, isso é bom. Sabe por quê? eu tô em choque. Não, porque você vai ter sempre a preocupação de cuidar com a sua saúde. Pois é, Por cara. exemplo, o falso magro. Aquele que come açúcar, que Aham. come gordura. Aí ele tá lá sempre magrinho. Você vai ver os exames dele? Tudo regulado. Tudo estrupiado. Ele não tem massa magra. Dentro dele é só aquela gordura Aham. falsa e tá lá. É igual, lembrando do nosso amigo Wellington, né? Ele foi fazer uma biopedância. Aí a noiva dele brincava que ele ia explodir Aham. na biopedância, porque ele é meio grandão, né? Que ia dar não sei o que de gordura. E eu, como eu faço avaliação quase todo dia, eu via e falava assim, não, Karen, ele tem um percentual de gordura muito baixo. Imagina, porque você só vê ele com os braços, não sei o quê. E não. E realmente, deu o percentual dele de gordura baixo. Porque ele tem o quê? Muita massa muscular. E aí a gordura dele fica concentrada um pouco, ele tem abdominal, porque ele come as porcarias dele. Aham. Mas é uma pessoa que nunca vai ter um problema, porque ele tem uma construção de massa muscular. Fora um monte de cardio que ele faz. Mas é uma pessoa também que nunca sofreu a obesidade. Então, é diferente ele comer o tanto de coisa que ele come e você comer. Você nunca vai poder ser amigo do Wellington sair pra comer. Abandona. Eu falo assim, qualquer coisinha que eu como, eu já me sinto estufado. Eu falo, a resposta que eu tenho pra Patrícia é, nossa, eu tô estufado. A gente come o mesmo lanche, eu me sinto Isso. estufado. Isso. Sua célula adiposa ali que, ó, Olha inchou, só. explodiu. Explodiu. E com 10 anos de idade, eu falo que com 10 anos de idade não chegava nem a ponta do pé. Porque eu era magro, né? Eu era bem magro. Eu e meus irmãos eram bem magro. E a gente veio de uma cultura onde magreza era doença. Doença. Biotônico, Sim. ovo de pato. Minha mãe deu pra gente. Deu? O Era meu irmão, tudo esse rolo aí. Meu irmão pesa 130 quilos. Meu irmão tem 1,80m, 1,70m. Aham. Obeso. Fuma, sedentário, um monte de problema de saúde. E era magro. Minha mãe tinha que bater no menino pra comer. Tipo, sabe? Vai, vou te dar um Aham. presente pra você comer um pouquinho da comida. Biotônico Fontoura, biotônico Fontoura, biotônico Fontoura. Olha só. E é legal a gente entrar nisso, porque às vezes eu recebo clientes no consultório e a pessoa fala assim, ó. Semana, antes de entrar nas férias, uma semana antes de fechar o ano, eu atendi uma mulher obesa. E ela pegou e falou assim, ó, Ney, eu não sou de comer muito. E aí eu sei que a mulher tem uma questão de lipedema, que é uma doença Sim, também, né? Acho que a gente uhum. pode entrar um pouco nesse mérito. E ela realmente, eu não tenho formação nenhuma em nutrição, mas eu sou rato de nutricionista. Agora que eu entendi um pouquinho do esquema aqui, né? Que eu tô processando ainda. Você vai ter que conviver com isso. Mas tem algumas coisas que a pessoa fala que come, por exemplo, que já dá pra falar assim, meu, isso aqui tá em local errado, tal, né? Pelo menos ajuda ela, porque dependendo do alimento que ela come, da forma que ela come, ajuda muito no processo de ansiedade e depressão. Então, eu sempre pergunto, por exemplo, como que é a tua alimentação? O que você come? Se ela fala, levanta de manhã, come pão francês pra caramba, no almoço, eu falo assim, meu, aqui já dá pra você dar uma olhada, procura um nutricionista, porque aqui já tem Você começa a já perceber. tem uma predisposição aqui, porque vai te atrapalhar aqui. Eu nunca falo pra pessoa se tá certo ou se tá errado. Eu falo assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui não tá correto. Então, procura uma nutrição junto que vai te ajudar na tua parte emocional também. E aí eu sei que tem uma coisa que é chamada taxa basal, né? Taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal. E que se você come menos do que o teu corpo precisa, o corpo também vai reter. Certo? Existe uma forma seguinte, você gasta energia mesmo sentado. Sim. Se você não fizer atividade nenhuma, nós estamos conversando, o nosso corpo está gastando, que é a taxa metabólica basal. Quando você faz uma atividade física, então você tem o gasto energético que se soma a essa taxa metabólica basal. Vamos supor que você aí, com o seu tamanho, com o seu peso, com a sua idade, com a sua atividade física, você gaste 2.000 calorias, tá? Vamos colocar assim por dia. Aí, se você ficar entre 1.800, 1.700 calorias, você vai emagrecer. O que acontece? Você vai emagrecendo, vai chegar um tempo que você vai entrar no efeito platô. E aí as pessoas começam a restringir muito a comida. Elas começam a diminuir muito. O que o seu corpo faz? Ele é inteligente, né? Eu acho que o corpo humano é uma coisa mais inteligente que existe na face da Terra. Ele começa a reter gordura, que ele fala assim, nossa, esse cara está numa ilha deserta aqui, ele vai morrer, eu preciso salvar essa pessoa. Ele começa a reter gordura para sua sobrevivência.
Por isso que é o tal do efeito platô, que as pessoas acham que está comendo pouco e que está engordando. Não, é uma questão de sobrevivência do seu corpo. Então, você vai comer pouco e ele vai falar assim, não, tá alguma coisa de errado aí, eu vou salvar esse corpo. Perfeito. Então, você tem que mudar, você tem que fazer alguma estratégia, aí na hora, ou você voltar a comer um pouco por alguns dias, aumentar a ingesta calórica, para dar um baque, um susto nesse corpo, e aí voltar para sua dieta de restrição. Mas quando você entra com uma muito restritiva, assim, muito rápido, esse efeito acontece muito. O seu corpo aí ele leva um susto maior ainda. E ele vai bloquear o seu emagrecimento. Ele vai segurar, né? Vai bloquear. E como é poderoso a falta de conhecimento, a ignorância nos levar a caminhos obscuros, Sim. né? Porque falando sobre essa cliente, quando eu conversei com ela, eu falei assim, olha, procura um nutricionista, porque assim, ó, você tem uma questão emocional. Você trouxe um pseudodiagnóstico, porque quando a pessoa ela traz um diagnóstico de psicólogo, eu não vou pelo diagnóstico. A abordagem terapêutica olha por outro caminho, e não por aquilo que os olhos veem ou aquilo que eu simplesmente falo, que acaba virando uma narrativa. E ela trouxe que ela tinha compulsão. Eu falei assim, olha, a forma que você está me trazendo, você não tem compulsão, você tem fome. Só que essa fome, ela está estourando em um momento errado. Então, ó, você trabalha o dia inteiro. Então, o dia inteiro você está preocupada com outras coisas. Você está lá, trabalho, marido, filho. Você não está preocupado em comer, você está comendo pouco. Você chegou na tua casa depois das 18, você diminui 60%, 70% das suas preocupações externas. O que a tua mente vai fazer? Agora ela vai concentrar naquilo que ela está ali naquele momento. Teu corpo vai sentir fome, tu vai sentir sede, só que você não tem a percepção corporal, tu vai comer em vez de tomar água. E aí você ficou um tempão durante o dia sem comer, tu vai querer descarregar isso lá. Só que daí você aprendeu a comer doce, você aprendeu a comer um bombonzinho, tu aprendeu a comer um chocolate e você está estourando nisso. Então, você tem a questão emocional, mas é importante procurar um nutricionista. Ela, na verdade, ela está comendo as emoções dela, né? Ela chega de um dia estressado, de um dia cansada, é o tal do merecimento, né? Eu mereço, eu mereço comer. Mas você falou a questão da compulsão, você deve atender muitas pessoas nisso, mas eu acompanhei uma pessoa com compulsão. E as pessoas usam muita compulsão como desculpa. Eu sou doente, eu tenho compulsão, então eu vou viver dessa forma, porque eu tenho isso, eu não posso tratar isso agora. Mas, Ney, uma pessoa, não sei se você já acompanhou, uma pessoa que tem compulsão, sabe o que ela faz? Ela pega arroz, feijão, um McDonald's, uma banana e bate no liquidificador. Perfeito. Depois de ela estar com a barriga satisfeita. Ela bate tudo isso no liquidificador, porque se ela for mastigar, não desce. Então, ela mistura tudo esse monte de Faz comida um no liquidificador, shake ali, né? que é nojento. Claro. E toma aquilo porque ela quer se sentir explodindo. E é o dia inteiro dessa forma. Então, isso é compulsão alimentar. Isso é uma doença. É quando a pessoa já não está tendo sentido naquilo e só está colocando para dentro para ela, vamos dizer assim, se matar, se amortizar com a própria comida. Isso é compulsão alimentar. Então, não vamos confundir as coisas. E tem muita essa confusão, tá, Maís? O que você está tendo aí, você está se compensando, você está se permitindo. Eu gosto muito dessa palavra, que o emagrecimento, ou você está com sobrepeso, tem muita relação a ver com a permissão. Até que ponto você está se permitindo? Eu me permito comer um doce, eu me permito comer a pizza a hora que eu quero, o lanche a hora que eu quero. Até quando vai a sua permissão? Até quando a sua saúde vai permitir a sua permissão? Ela vai aguentar. Perfeito. Tem uma linha de raciocínio que eu trago, quando a pessoa traz. Antigamente eu trazia muito a ideia de comer as emoções, né? Mas o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro não foi feito para processar dor. Ele não sabe lidar com dor. Tá. E também não foi feito para resolver o problema. Se eu tenho um dia de lixo, o que é um dia de lixo? Vou falar o português, vai conhecer, o dia de bosta. Passo o dia inteiro estressado com excesso de cortisol no meu organismo. Em algum momento, o meu sistema nervoso, meu cérebro, ele vai precisar de prazer. Ele vai precisar. Ele precisa disso em doses. Se eu não tenho atividade física para trazer isso, se eu não tenho um bom relacionamento, se o meu trabalho não me traz doses de alegria, doses de felicidade, eu vivo no estresse, em algum momento eu vou precisar de estímulo de prazer. E qual que é a forma mais rápida para trazer esse estímulo? Comida. Então, a mesma área do cérebro que processa o prazer por comer é a mesma área que processa a droga, é a mesma área que processa cigarro, é a mesma área que processa a bebida. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não como muito, mas bebe pra caramba. A pessoa fala, eu não bebo muito, mas fuma pra caramba. Mas por quê? Porque em algum momento do dia dela, ou todo o dia dela, é um lixo. A rotina dela é um lixo.
Então, em algum momento, ela vai precisar dessa compensação. Mas porque o sistema nervoso dela precisa. O cérebro dela precisa Sim. daquilo dali. Tá acostumado àquilo da... Tá acostumado àquilo dali. Aquilo lá. E aí você vai, imagina, você pega um prato de arroz e feijão lá, ou pega uma batatinha do McDonald's. Você sai do trabalho e vai lá, né? A batata do McDonald's, ela tem uma tecnologia para colocar na boca, já derreter a papila, já bater lá em cima, não tem? Você já ouviu falar sobre isso? Sim, sim. Então imagina, passei um dia ruim com a batata, falando, nossa, que delícia. Aí ferrou. Então, porque nisso as pessoas são muito individuais. Eu sou totalmente contra ao dia do lixo. No meu processo de emagrecimento, para mim, eu fui contra. Eu não usei, porque para mim não funcionava. Principalmente para quem já passou pela obesidade. Porque nós temos que trabalhar, Ney, com a seguinte questão. Nós vivemos em remissão, né? Então, você vem trabalhando uma semana certinho, aí no sábado, aí você já veio desacostumando de todo aquele processo que você vem treinando. Você vem treinando a sua papila degustativa, você vem treinando o seu cérebro, o seu corpo, desinflamando. Aí no sábado, você vai jogar toda aquela semana que você trabalhou fora. Então não dá para ser assim. Você vai ter que trabalhar aquilo continuamente, a sua vida com aquilo lá. Ah, mas eu nunca mais vou poder comer? Você vai poder comer. Quando você chegar num ponto que você entender que aquilo lá, você vai comer porque você quer, ou não é porque você, eu estou esperando a semana inteira para aquele momento. Hoje, Ney, eu chego num buffet, outro motivo que eu tinha que escolher o dia de eu começar, porque eu também viajo, vou para hotel, tem aqueles buffets. Hoje eu chego num buffet, eu não vou direto pro buffet do hotel, daquele café da manhã, pegando tudo. Hoje eu olho, eu analiso. Aí eu olho para uma coisa e falo assim, isso aqui, ele está mais perto do meu objetivo? Ele me aproxima do meu objetivo? Ou ele me afasta do meu objetivo? Ah, mas eu estou de férias. Tá, eu vou morrer hoje? Eu não vou ter isso nunca mais na minha vida? Qual que está sendo meu objetivo agora? É um pouquinho mais de músculo? É um pouquinho mais cuidar do meu triglicérides? Qual que é o meu objetivo? Essas frutas não são tão ruins, então eu vou comer e vou deixar essa carbolândia aqui um pouquinho de lado. Não tem, assim, é você que vai determinar. E aí, essa questão do lixo, você nunca vai conseguir ter essa decisão. Você nunca vai conseguir chegar nesse ponto de decidir. Porque você vai estar sempre preso a esse dia do lixo. E se esse dia do lixo você tiver que esperar, por exemplo, você vai viajar daqui a um mês. Aí você vem fazendo sábado, aí chega o dia da viagem, a viagem dura uma semana. Você vai fazer uma semana do dia do lixo? Como você vai fazer lá o dia da recessão dentro do hotel? Imagina. Você não vai conseguir fazer. E aí nunca vai funcionar. Porque quando você voltar do hotel, você vai ter que zerar. E vai ser muito mais difícil. Agora, para uma pessoa que não tem problema com isso, um dia do lixo, que ela está querendo perder só 5 quilos, é diferente. Agora, para um obeso, que é sempre um ex-obeso, é diferente. É diferente, né? O tratamento é diferente. Mas a gente tem uma população hoje, eu não vou saber falar para você assim, em percentual correto. Mas, em algumas estatísticas trazem que apenas 1% da população ela vai ganhar um salário em torno de 10, 20 mil reais. A grande maioria ali, vão colocar talvez 90, 95%, é assalariado. Como conseguir ter uma boa alimentação, tendo que pagar aluguel, cuidar de 1, 2 filhos, que é a média da população, ter um marido, sabendo que a base da nossa alimentação é carboidrato? Vamos lá. A base da alimentação, porque a pessoa quer, né? Que é o carboidrato. Porque vamos para a feira. Vamos para a feira, que é a comida de verdade. E que você consegue fazer uma alimentação super saudável. Aonde que está caro? O alface, o brócolis, a cenoura, os legumes, você comprar os ovos. Eu não vejo aonde está caro. A fruta, a comida de verdade em si, ela não é cara. O que está caro é o industrializado. Aí, se você quer comprar um queijo mais elaborado, se você quer comprar até o macarrão, se você for ver que é um carboidrato, ele é uma coisa mais barata. E eu acho que o que está deixando a humanidade obesa é essa questão. É do carboidrato acabar sendo mais barato. Porque o pão francês, ele não é caro, o arroz, ele é barato, o macarrão, ele acaba sendo barato, e a proteína, que deveria ser parte da dieta de todo mundo, ela acaba sendo mais cara. Porque, falando, já que você entrou na questão do carboidrato, Ney, a proteína é o macronutriente que te dá a saciedade. Perfeito. E é ela que dá o ganho de massa muscular. As pessoas tendem a acreditar que é o carboidrato que dá massa muscular. Eu vou comer carboidrato antes de treinar. Ok, se você está magro, se você está
gordo, com sobrepeso, para que você vai comer carboidrato antes de treinar? Você está querendo emagrecer? Já Pensa tem comigo. ali, né? Fecha, conta. Não fecha. Eu não consigo entender. Por que eu vou comer para treinar? Eu quero treinar para emagrecer. Então, é diferente. Então, a proteína te dá saciedade. Aí, para a pessoa, você pode ver, se você for ver a classe mais desfavorecida, eles estão com o quê? Com a barriga maior, eles estão com sobrepeso, porque o acesso alimentar deles é o carboidrato mais barato. Agora, para quem é a classe média, que tem condições, se alimentar saudável, que também eu vejo muita desculpa, porque o whey é caro, porque o leite de amêndoas, não sei o quê, é caro. Você não precisa disso para emagrecer. Isso aí é uma pessoa que já está lá, na cereja do bolo, que quer lá refinar os seus 3 quilos finais, que já está no ganho de massa. Você que quer o emagrecimento, vai no simples, vai no descomplicado, vai na comida de verdade, vai na feira. Enche a sua geladeira da feira, abra menos pacote, a gente está cansado de ouvir isso. E descasque clichê, mais. Né? É o que é mais barato. Entendi. Entendeu? Então há aí um viés, vamos dizer assim, de muitas dúvidas. As pessoas acham que emagrecer é caro e não é, e que as pessoas estão gordas, as que são mais desfavorecidas, porque elas não têm o dinheiro para emagrecer. E é ao contrário, elas estão obesas porque o que engorda está mais barato. Está mais barato. E você vê isso dentro... Você passou pelo processo, né? E você estudou sobre isso. Você acha que isso é um ponto de desafio para a sociedade no geral, assim, ter uma boa qualidade de vida com a alimentação? Esses dois pontos, o carboidrato ser mais barato e a proteína ser mais cara? Você fala em questão financeira? Ou o desafio de fazer a dieta mesmo? Acho que os dois pontos. Eu acho que o maior Porque tem uma questão de mentalidade aí também, mesmo, né? É ela mesma primeiro em lugar. Porque, como eu disse para você, quando você entende o que você realmente quer, não existe desafio na sua frente, né? Não existe o que você passar. Agora, a questão financeira a pessoa ela tem que começar a entender qual é a prioridade da vida dela, né? A pessoa compra uma pizza todo final de semana, quanto custa uma pizza? Que eu não sei, que eu não compro. R$50, R$55. É, 200 pila por mês, por exemplo, você comprar todo final de semana. Quanto você gasta na feira com R$200? Quanto que você vai comprar de carne, ou vai comprar de ovos, ou vai comprar? Então, tudo é relativo. Você tem que entender qual que é a sua prioridade. Mas você faz exercício todos os dias, mas é porque você tem condições financeiras. Nós temos, em Maringá, nós temos a disponibilidade das praças públicas, nós temos os parques. Caminhar, né? Vai caminhar. Atividade física é você se mexer. Não precisa você ir lá ficar levantando ferro. Depois que você tiver uma outra etapa, você pode ir para uma academia melhor. Mas se você quer emagrecer, vai se mexer, vai caminhar. Nós temos excelentes lugares aqui. Sem contar que existem órgãos, faculdades, que existem academias com preço mais em conta. Mas, enfim. Então, a pessoa, o fato da pessoa querer. A desculpa vem acima de tudo quando a pessoa não quer. Então, ela coloca o preço, ela coloca a questão da dificuldade, a distância, é porque ela não quer. E eu sei disso, Ney, porque eu vivi isso 10 anos, Perfeito. tá? Agora, você, mas é diferente, você tem condições. Ney, eu vou na aula de bike, hoje, por exemplo, eu fui às 6h15 da manhã. Porque às 8 eu tinha compromisso, às 10 eu tinha outro. Hoje, às 14 eu tenho outro e às 16 eu tenho outro. Então, ou eu ia às 6h15 da manhã, ou eu não ia. Agora, pergunta para quem dá desculpa que tem que trabalhar o dia inteiro, se ele vai às 6h15. Ele não vai. Só que o meu dia começa às 5, eu acordo às 4h30 da manhã e acaba às 9h30 da noite. Então, assim, mas eu tô reclamando. Não tô reclamando. Graças a Deus que eu adoro o meu dia. Não, você tá trazendo uma realidade. Agora, mas é que as pessoas acham que a minha vida, mas para você é fácil. Não. É fácil porque eu faço ser fácil. Porque eu quero essa vida para mim, eu tenho essa opção. Agora, você que escolhe a sua opção. É que as pessoas acham que é fácil porque ela olha o superficial, né? E a nossa visão, ela é muito limitada. Eu quis trazer esse ponto porque realmente é um ponto de muita desculpa que as pessoas dão por conta dessa base nossa, ser mais barato o carboidrato. E um comentário que a Patrícia fez semana retrasada, e veio na minha mente isso, que ela veio da Turquia, né? E ela falou que na Turquia, ela falou assim, Claudinei, dificilmente você vê uma pessoa acima do peso na Turquia. Porque lá é alimentação no Mediterrâneo, então é muito legumes, é muita verdura. Você vai no café da manhã, eu aprendi a comer pepino e tomate no café da manhã. Eu nunca imaginei que era possível e que ficava bom aquele trem lá. O dia que ela foi fazer um café da manhã, vou te fazer um café da manhã do Mediterrâneo. Eu cheguei no almoço, eu falei assim, só falta fazer um bife aí e jogar aí, pô. Eu tive a possibilidade de ir pro Japão. Eu já fui para Dubai, fui pro Japão. Você chega no hotel da manhã do Japão, tem praticamente um almoço no café da manhã. Tem pepino, tem tomate, tem a sopa, tem o gohan deles, tem
Porque qual que é a mentalidade? Você sabe a saúde dos japoneses, né? O que eles fazem? O café deles é como um rei de manhã, almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. É a lei deles, né? Como eles comem. Mas qual que é a questão disso, deles, dessa questão de carboidrato, de proteína que você está falando? Que nem você falou, ela falou da Turquia, que nem a Itália. Aí você vai falar assim, mas se fala tanto em questão de carboidrato, do pão, da pizza. Mas na Itália o povo é magro, eles não são obesos. E o que na Itália se come? Pão, pizza e macarrão. Aí eu vou te falar uma coisa. O macarrão deles, o pão deles, a pizza dele, é de uma fermentação lenta. O trigo deles não é como o nosso. O trigo deles é moído na hora. Não é igual o nosso da fábrica. Que vem essa farinha fininha, bonitinha. Não. É aquele trigo que eles moem, vem com a casca, é um outro trigo. Eles vão fazer a massa, você já viu aquelas nonas, quando a gente vê em alguns filmes, que elas vão maçando aquela massa? O pão deles não é fofinho igual o nosso. O pão deles é aquele pão cascudo, porque não é aquele pão com glúten. É outro tipo de pão. E outra coisa, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para a Itália ou já assistiu filmes. As ruas das cidades da Itália. Não se anda de carro. É pé. Todo mundo que vai é escada, porque é morro, e é tudo a pé. Eles não vão, que nem nós não vamos daqui da esquina. Não, abandona. Eu Sentou vi ali, que o Uber do já tá endereço ali. que eu tava até aqui no seu, dava 900 metros. Podia ter vindo a pé, entendeu? A gente não... Na Itália, eles não vão de carro uma distância dessa. É tudo a pé. Então, completamente, nós temos que ver qual é a nossa cultura, qual que é... Não adianta comparar. Eu vou viver igual o italiano porque ele come massa e ele é magro. Não vai funcionar para você aqui. Não vai rolar, né? Não vai rolar, porque o nosso trigo é diferente. Dos nossos ancestrais, o trigo era diferente. O nosso carboidrato, hoje, ele é modificado. O nosso trigo é modificado. Se você não é intolerante ao glúten, ainda tá tudo bem, dá para você comer, moderadamente dá para comer. Mas se a pessoa hoje, a maioria é intolerante, não sabe. Então, estão ficando com uma barriga toda inflada, né? Toda inchada por causa de muito carboidrato. Então, tem que ter esse cuidado, sim, tem que estar atento. E a nutrição, né? Não defendendo o meu lado, mas se você não tem a possibilidade de ter um nutricionista, mas você lê sobre, ou se você tem possibilidade de nutricionista, ele vai encurtar o seu caminho. Ele vai estudar o seu caso, ele vai conversar com você e ele vai encurtar o seu caminho. Vai facilitar o processo, né? E se não tem dinheiro para pagar um nutricionista, é só seguir teu canal, né? Porque você tem um monte de receita que você coloca lá. Muita dica, todos os dias tem bastante vídeo. Coisa lá. E foram 30 quilos, né? Mas a gente tá falando que foram 30 quilos em quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Exatos. 1 ano e 3 meses. Comecei em 2017, agora o ano passado fez 7 anos e eu não voltei a engordar. E tem outro fato interessante, Ney. Desde 24 de novembro de 2017, eu não deixei de treinar um dia. Não teve Natal, não teve Ano Novo, não teve viagem, que eu já viajei durante esse tempo. Eu já fiquei caminhando 5 km dentro de aeroporto. Parecia uma doida, o pessoal olhando, eu caminhando, fiquei. Enquanto eu esperava um voo, outro, fiquei. Ou se dava um outro e outro, eu ficava, depois eu somava. Se eu chegasse no hotel onde tinha dado 5 km, eu ia. Gripada, já fui. Aí a pessoa, mas é doida, não sei o quê. Eu fiz o compromisso comigo naquele dia. Que enquanto eu tivesse vida, se eu acordasse com o olho aberto, eu ia me exercitar. Fazer algum tipo de movimento. Sabe se é academia, mas dar uma volta na rua para fazer um movimento, eu ia fazer. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do meu desenvolvimento. Eu lembrei de uma passagem bíblica que o pastor falou semana retrasada. Não esteja disposto a colher aquilo que você não está disposto a semear. Exato. Né? Exato. E esteja disposto a colher aquilo que você não está disposto a semear. Exato. Bastante insight. E vou aproveitar uma consultoria gratuita aqui agora. Uma pergunta. Agora que eu descobri que eu tenho esse tecido adiposo, descobri o nome desse trem aí comigo agora. Esse chato, eu entendi que só diminuir a comida em si não vai resolver o meu problema. Não. Né? Não só isso. Não só isso. Para quem está assistindo ali e a pessoa ela quer algo assim prático, como que ela pode aprender a lidar com isso? E se tu quiser pincelar um pouquinho para as mulheres que sofrem de lipedema, tem algo na alimentação que pode ajudar elas também? Sim, o lipedema, ele vem um pouco da obesidade, geralmente quem tem é da obesidade. O lipedema é uma doença inflamatória. E como que a gente trata toda doença inflamatória? É desinflamando o corpo. Geralmente esse corpo está inflamado, a pessoa está com um pouco de sobrepeso, e aí a gente tem que ajustar tudo isso na dieta.
Tem que diminuir, sim, o excesso de industrializados, tem que diminuir o excesso de açúcar. Se a pessoa faz consumo de álcool, tem que dar uma controlada, pelo menos por um tempo, para ela tratar esse problema. Quanto à alimentação, durante um dia, vai mais para comida de verdade, começa o seu café da manhã com uma proteína. Você quer comer o seu pão? Coma o seu pão. Mas se você colocar a proteína junto com o seu pão de manhã, você já vai estar diminuindo o impacto glicêmico desse pão. O que é o impacto glicêmico? A gente tem nos alimentos o índice glicêmico, que faz a sua glicemia subir. É isso que vai tornando um corpo mais obeso ou mais doente. Glicemia sobe, você libera insulina no seu corpo. E a insulina que vai deixando você mais obeso, que faz estoque de gordura. Então, quanto mais você solta insulina no seu corpo, mais você estoca gordura. Então, a gente precisa evitar isso. Então, você começa de manhã já comendo um pão, sem uma proteína, sem nada, e já, depois de um jejum de uma noite, dá aquele pico de glicemia, você já está prejudicando seu corpo logo cedo. Então, você quer comer o seu pão? Coma, mas coma com ovos, ou com queijo, que é proteína, ou com iogurte, que é proteína. Então, tem um acompanhamento de proteína. Ou você come só os ovos ali, com queijo, coma a sua fruta, com uma fonte de fibra. No almoço também, tente comer legumes, vegetais, em abundância, para você diminuir a sua porção ali de carboidrato, que você coma o arroz, que você coma o feijão, a sua proteína. E eu tenho uma dica bem interessante. Se você sabia, né, que a gente conseguir uma ordem dos macronutrientes, a gente ajuda no processo de emagrecimento e de inflamação? Como se fosse uma estratégia, assim. Uma estratégia. Se você começar pelas fibras saladas, depois a proteína e deixar pelo carboidrato por final, é totalmente diferente a sua alimentação. Mesmo que você coma tudo junto, a ordem vai mudar totalmente. Se você fizer essa diferença em um mês, você vai ver a diferença já no seu corpo e na sua alimentação, na sua disponibilidade no período da tarde. Então, coma os legumes, a salada, a proteína e depois o carboidrato. Eu diria diferente. Comece pela proteína, pelos legumes e pelo carboidrato. Eu acho que ali a diferença não altera tanto entre a verdura e a proteína, mas deixa o carboidrato pelo final. Por dois motivos. Quando você quando você coloca a proteína e a fibra primeiro, quando o carboidrato chega, a absorção dele vai ser mais lenta, que é isso que a gente precisa para não ter o pico de glicemia. Segundo, quando você deixa o carboidrato pro final, você já está um pouco mais saciado. Talvez você coma menos aquela quantidade, entendeu? Lembra quando você começa em nutricionista e ele fala assim, coma primeiro a salada, um pratão de salada, para depois você... E não é só por isso, é por esse fator. Que se você deixar o carboidrato pro final, ele vai diminuir o impacto glicêmico da sua alimentação, que vai, como eu disse, não vai liberar insulina e não vai aí acumular mais gordura ainda. Então, só essa mudança... Só esse ajustezinho tá vendo? São já estratégias ajuda. Simples. Legal, vou seguir. Eu não sigo, vou seguir. Tá bom. Outra coisa, você tem costume de uma sobremesa depois do almoço, mas você tá no processo de emagrecimento, quer desinflamar o seu corpo. Aí as pessoas ficam julgando muitas frutas, porque ela tem frutose, também carboidrato. Pega uma laranja, uma mexerica, depois do almoço. Você está com o seu corpo cheio de fibras. Essa fruta não vai ter impacto glicêmico na sua saúde. É docinha, vai dar aquela vontade e vai fazer sua digestão. Outra dica, se você quer comer um doce, gosta de chocolate, não quer deixar de comer o seu chocolate, não coma ele no meio da tarde que você está com o estômago vazio. Coma ele depois do almoço, que também o impacto glicêmico não vai ser, porque você está com o seu estômago com fibras. Você entendeu? Então, essa estratégia, a gente coloca o chocolate, para quem não consegue deixar, depois das refeições. Ou do jantar, ou do almoço, tanto faz. Mas as pessoas têm, eu tô no meio do trabalho, assim, tô com uma fominha, vai lá, leva o chocolate no meio da tarde, come. Putz, aquilo lá ferrou com você. Tá vendo que não é só o valor energético do alimento, mas a forma que você consome faz toda a diferença. Um chocolate após o almoço, ele tem um valor diferente de que você comer ele no meio da tarde. Então, o problema é que as pessoas chegam, por exemplo, no consultório, eu tenho compulsão porque eu não consigo ficar sem um chocolatinho. O problema não tá no chocolatinho. Não tá no chocolatinho. Tá na forma que você consome ele. Essas pessoas que falam que tem compulsão, que não consegue ficar sem. A gente sabe que ela vai abandonar a dieta. Ela vai. Se você falar pra ela, fica um mês sem, ela vai abandonar. Porque ela tá pegada àquilo ali. Então, vamos fazer um processo dela só colocar depois do almoço, depois nós vamos... Ela vai vendo o resultado, ela vai querendo, ela mesma, com o tempo, ela vai querer abandonar aquilo lá.
Ah, vou comer esse chocolate aqui, olha como eu tô ficando legal, como que eu tô ficando... Ela vai tirando Ela vai sozinha. tendo o autoconhecimento, Aham. o autocontrole, vai se vendo no espelho e vai tomando ela mesma as decisões por si só. Mas agora uma pergunta polêmica aqui. E como o tempo passa, né? É. Tava olhando aqui, se deixar por nós aqui, a gente vai até Eu falar de longe. nutrição, Quando a gente olha as pessoas na internet, principalmente no Instagram, a gente vê só uma parte da vida delas. E talvez quem vai assistir você agora, tá te conhecendo agora, pode pensar um milhão de coisas. Ah, mas com 42 anos, perder 30 quilos, não foi só na alimentação. não. E agora aquela pergunta assim, ó. Você usou algum tipo de medicamento ou fez cirurgia para te ajudar no processo de emagrecimento? Boa pergunta. É o que eu mais recebo lá, principalmente que eu tenho aquela foto principal, que é o antes e o depois, né? Que é bem impactante. Não, eu não usei, Ney. Foi tudo com a dieta. Na época também não segui, não fui nutricionista, porque durante os 10 anos eu tinha ido. E não era o momento de eu ter ido, porque eu não estava pronta para aquele momento. Eu não aconselho, se você tiver a possibilidade, você vá. Se você estiver pronta para fazer, se você estiver no momento, como eu estava naquele dia, em começar, você vá no nutricionista, porque ele vai encurtar o seu caminho. Mas naquela época eu não fui. Mas eu estudei muito, então me ajudou porque eu estudei. Eu não tomei nenhuma medicação, sem cirurgia, sem nada, e eu consegui da forma mais natural. E o que eu aconselho? Eu aconselho as pessoas que façam por esse meio. Porque o meu processo de 1 ano e 3 meses, Ney, o que eu adquiri de aprendizado nesse processo, porque eu vou falar para você, não foi flores. Não foi flores. Teve choro, teve dias de desistência, que eu queria desistir. Tinha dia de eu trancar no meu quarto, chorar e querer sair correndo, largar tudo. Então, só que eu tive que vivenciar todas essas dores. Eu tive que passar por tudo isso para aprender o caminho e não querer mais voltar também naquilo que eu passei. Perfeito. Entendeu? Então, é um processo de dor. E a gente só aprende e a gente só vai conviver com aquilo e não querer voltar mais se você passar pelo processo de dor. O que acontece com a medicação e com a cirurgia? Não estou falando que não é bom, eu já vou chegar num ponto. Quando as pessoas vão pela medicação e pela cirurgia, elas não passam. Se você for pensar, ela não sai da zona de conforto dela. Porque o que acontece? A medicação, ela simplesmente desliga algo nela e que ela não vai sentir mais a vontade. Então, ela não está sentindo. Ela está sentindo lá, ela não está mais sentindo o desejo de comer. Mas está sendo mais fácil para ela, porque ela está tendo um facilitador. Ela não saiu da zona de conforto dela. Ela está emagrecendo sem sair da zona de conforto. O remédio não é eterno. Ela vai deixar de tomar o remédio. Ah, mas depois que eu emagrecer, lá eu aprendo, lá eu me viro. Não vai aprender. Não vai rolar. Não vai. Porque ela não saiu daquela zona de conforto, ela não passou pela dor. Eu tenho uma frase com isso, tá? Medicamento não muda comportamento. Exato, exato. E o comportamento só muda pelo processo. Pelo processo. E pela dor. Principalmente pela dor. Agora, eu vou te falar sobre a questão da medicação e da cirurgia. Ah, vão vir falar, não, mas que absurdo. Não sei. Eu sou a favor da medicação e sou a favor da cirurgia bariátrica. A pessoa está com triglicérides, está doente, está com o corpo inflamado, está com risco de vida. Realmente ela não está tendo luz, não está conseguindo. Entra com a medicação, salva a sua vida. Entra com a cirurgia, salva a sua vida. Realmente, depois a gente vai ver. O que acontece, Ney, é que eu vejo que as pessoas precisam perder 8 quilos. Precisam perder 5 quilos, 7 quilos. E a pessoa vai para a medicação. E ela vive nesse sobe e desce. Vai, medicação, emagrece 10, engorda 15. Vai para a medicação. Vai acabar com a saúde. Vai acabar com a vida. E ela, provavelmente, é uma pessoa que, em qualquer problema, ela recua, né? Porque se ela recorre a esse fator mais fácil, em outros problemas da vida na área você deve entender que... Não vai encarar. Então, assim, porque eu era assim. Aí, depois do processo de emagrecimento, eu mudei totalmente. Então, eu oriento, quem precisa perder, tente pelas vias mais naturais, que é pela sua força de vontade, pela nutrição, pela atividade física. Você vai se tornar mais forte, mais resistente. Você vai se tornar uma pessoa mais legal, mais sociável. Parece que não, mas vai. E você não vai depender de nada, a não ser de você mesmo. Perfeito. Quando você vai pelo medicamento ou pela cirurgia. A cirurgia também não é para sempre, a bariátrica. Os médicos dão 2 anos para você aprender a se alimentar naqueles 2 anos. Se naqueles 2 anos você não aprender, depois você volta tudo ao que você estava. Então, pense bem qual que é a sua melhor escolha. Eu já vi pessoas que
não do meu convívio agora recente, mas bem antes de ser terapeuta, pessoas que falavam assim, ó, eu tenho que engordar 15 quilos para eu poder entrar na fila de cirurgia. Eu conheço também. Você conhece? Uhum. E na minha cabeça eu ficava assim, né? Não tinha conhecimento. Assim, cara, ela precisa engordar 15 quilos. Não é mais fácil fazer o caminho inverso, né? Em vez de procurar engordar, procurar emagrecer. Pois é. Mas é o caminho mais fácil que você falou, né? Mas fazer uma cirurgia, medicamento, não vai mudar o comportamento, não vai mudar o gatilho, não vai mudar o estilo de vida, não muda nada. Não vai. E quando eu fui começar o meu processo de emagrecimento, veio na minha, óbvio, de fazer a bariátrica. Eu pensei em fazer. E aí, quando veio, que eu fiquei sabendo que você faz 30 dias de uma dieta de sopa, falei, mas se eu fizer 30 dias de sopa na minha casa, eu também vou emagrecer tudo isso aí. Eu falei, mas a ideia não é essa. Daí eu falei, a ideia era eu fazer a bariátrica e eu tentar comer pouco, mas aí eu vou ter esse processo de ficar 30 dias em líquido. E, não, se for fazer isso, aí eu faço na minha casa e eu vou emagrecer. Então, esse primeiro impacto que eu tive sobre isso já fez desistir. Mas eu não ia mesmo, eu só pensei. Mas eu falo, pô, se você vai fazer lá um negócio tão agressivo com o seu corpo, vai ficar 30 dias em líquido, você vai ter que fazer esse esforço que não vai ser fácil, tenta antes um pouquinho, né? Tenta se ajudar, tenta você fazer com você mesmo. Vai comer mais comida natural. Algumas trocas, como eu dei as dicas hoje, do almoço, do café da manhã aqui. Tem muitas outras que não, as que pode você trocar. Colocou aqui, se a pessoa assistir isso daqui. Já faz um mês, você vai ver a diferença gigante que eu vai já na vou sua fazer. vida. Vou fazer foto, tirar uma foto. Tá. Eu vou te marcar no Instagram ainda, que você vai ver o amei. meu almoço diferente hoje, tá? Adorei, eu quero. Ô, Meis, eu tenho mais 3 perguntas aqui pra você. Sim. Antes da gente poder encerrar. Tá. Porque se deixar a gente aqui, a gente vai o dia inteiro, né? Só que eu já recebi no ponto eletrônico aqui, né, Vitor? O pessoal do estúdio aqui já acionou o ponto eletrônico. Cai fora. Porque o Instagram, você tinha poucos seguidores, problema de pertencimento, de imagem. Cara, da onde que veio? 2 perguntas. Qual o propósito da vida pra você? Porque eu acho que vai estar associado aqui. Que te levou a encarar tudo isso, dar a cara a tapa e fazer o teu processo. Exato. O Instagram, ele veio na minha vida, mesmo contra a minha vontade, por causa, em função do propósito. Porque eu entendi, naquele dia que eu resolvi mudar, tudo aquilo que eu passei, eu entendi que isso era um propósito maior na minha vida, que não tinha sido em vão aqueles 10 anos que eu tinha passado. E como que eu ia passar esse propósito? Eu ia ter que emagrecer, mas eu ia passar isso para quem? Eu não dava palestra, eu não conhecia muitas pessoas, e a melhor forma que tinha era eu, mesmo se eu tivesse 300 pessoas, eu tinha possibilidade de crescer. E ali eu comecei, então, o Instagram foi a ferramenta para que eu pudesse alcançar mais pessoas com isso. E foi o que aconteceu, essa ferramenta alcançou muitas pessoas, eu ajudei muitas pessoas. Mas é como você disse, totalmente ligado o Instagram com o meu propósito. E o que eu falo, eu tive uma época, eu fiz um grupo de WhatsApp para ajudar as pessoas que chamava Emagrecimento com Propósito. Se você começar a querer um emagrecimento, tenha em mente o seu emagrecimento como um propósito da sua vida. Não é coisa de Instagram, coisa de rede social. Comece a compartilhar o seu emagrecimento. Comece a ajudar outra pessoa. Sempre quando você divide algo, isso é fato, você multiplica. Perfeito. Quando você retém só para você, você acaba perdendo. Agora, quando você divide, você acaba multiplicando. E foi assim comigo. Quanto mais eu dividia a minha experiência, o meu aprendizado, mais eu ganhava com tudo aquilo. E mais eu ficava firme naquela experiência, naquele propósito meu. Então, quando você tem um propósito, quando você tem isso fixo na sua cabeça, isso fica não mais fácil, que não é fácil, mas você fica mais, como que eu posso dizer? Você fica mais fiel a tudo aquilo. Então, tem um propósito, tem um emagrecimento com um propósito realmente, que você use isso para algo maior, ou para alguém, ou para a sua vida, ou para a sua família, que seja realmente aí que toque, que isso seja transformador na vida de alguém. E eu acredito que o meu já tenha sido muito, nesses 7 anos no Instagram, tenho relatos, tenho seguidores desde o começo, e pretendo ser muito mais daqui para frente, ou na clínica, em outras coisas. E falando sobre os desafios, sobre o Instagram, que eu falo sobre emagrecimento, para vocês levarem isso como propósito, olha só o que o Instagram me trouxe. Com o Instagram ele trouxe trabalho, ele me trouxe parcerias, eu fui para a faculdade, porque como eu disse para você, ele me desafiou a ir para a faculdade, porque tinha um pessoal que queria me cancelar lá, me bloquear. Eu fui para a rádio, eu tenho podcast,
Eu fui convidada, como você disse, pela clínica que eu fui atrás, mas também o destaque do Instagram, isso atrai. E agora eu vou começar uma pós-graduação no Einstein, em São Paulo, que eu vou ter que ir de 15 em 15 dias, ficar 2 dias em São Paulo. Se você me perguntar, Ney, se lá em 2017 eu faria isso, mas não vai. Então eu falo assim, o propósito que a gente encontra, que você quer o propósito, ele não tem limite. E quando você tem uma fé e algo maior ligado, principalmente eu no meu caso, que é com Deus, Deus vai abrindo as portas, vai te mostrando um caminho que você duvida de você mesmo. Você fala, tem certeza? Mas você só vai. E o que vem acontecendo comigo é tão grande nesses 7 anos, que é o que eu falo, se eu voltasse em 2017 e falasse o que aconteceu hoje, imagina, quem me viu em 2017 não falava nunca. Então, nunca é tarde. Acredite realmente naquilo que você quer, porque às vezes a gente sonha, mas a gente fala, não, mas isso não é para mim, é para você. Se você sonha, é porque Deus já plantou no seu coração. Não pense assim, não, eu sonho, a Maíse vai, tem um Instagram, fez a faculdade, mas não é para você. Se você já sonha, é porque Deus já plantou no seu coração. Então é só você fazer. Deus planta, mas ele não vai fazer o seu caminho. Você tem que fazer a sua parte, né? Você vai ter que caminhar. Não adianta colocar a culpa que ele não está abençoando, é porque você tem que fazer. Se você fizer, ele vai abençoando. Ele vai fazendo maior do que você imagina. Concordo. E qual que é o melhor conselho que você já recebeu? Aquele que você guarda assim no coração e sempre procura seguir ele. O conselho que eu recebi... Olha, eu sou uma pessoa que como eu disse, eu sou muito espiritual. E o meu conselho maior que eu sigo é o livro milenar mesmo, que é o da Bíblia. Então, os meus conselhos maiores que eu tive até hoje foi o de Jesus. E tudo o que ele ensinou pra gente até hoje. Então, é sempre esse, é de acreditar, de confiar, porque a nossa semente foi plantada lá quando você nasceu. A mesma semente sua, Ney, é a mesma minha, é a mesma de um famoso, é a mesma de um milionário. Não há diferença. Mas cada um tem o seu propósito, tem o seu caminho. E o que Jesus ensina para a gente é que ele não abandona. E que cabe a você caminhar, também não abandonar a ele, assim ele não te abandona. E eu acho que se todo mundo tivesse essa ideia e seguisse esse conselho do que está na Bíblia, essa sabedoria milenar que está lá, as coisas seriam bem diferentes. Então, eu acho que o conselho maior meu que está... Acho que é tudo aquilo lá, tudo aquele livro milenar que está lá dentro. E usar a tua vida para servir o outro, né? Quando Exato. você serve, se você seguir a Bíblia, tu já vai servir, né? Igual você nos serviu aqui. E eu espero que 2025 seja um ano muito abençoado para você, porque foi um presente para nós ter você aqui. Obrigada, com imagina. Tanto conteúdo. Eu acho que se a pessoa pegar esse podcast... Vira um mini curso isso daqui, de tanta coisa legal que você compartilhou com a sua história, e parabéns por ela. O meu propósito é esse, é contribuir. Fazer na prática, né? Porque tem gente que fala que tem propósito, mas quando vai conversar com a pessoa, se não tiver recebendo... A pessoa não libera também, libera. Né? Não ajuda, não contribui. Não. E eu acho legal quando vem as pessoas aqui, assim, no Neytalk, e ela fala, você fala assim, cara, tem uma aula... A minha cabeça fica assim, ó. Se em 1 hora ela compartilhou tanta coisa, imagina passar um dia com essa pessoa. Então existe um poder muito grande quando você compartilha conhecimento, que você aprende muito mais. E pra gente encerrar, mas o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim? Sucesso pra mim é esse. É eu poder contribuir com aquilo que eu tenho de melhor do que eu aprendi. Por isso que eu busco sempre conhecer mais, aprender mais. Porque eu quero sempre poder alcançar mais pessoas. Sucesso para mim é isso. É o poder, com o que eu aprendi, com o meu trabalho, com o que eu venho estudando, conseguir transformar vidas de outras pessoas. Assim como a minha vida foi transformada e eu consegui transformar a vida da minha família com a minha transformação, eu quero que outras vidas sejam transformadas. Outras mulheres, outros lares sejam transformados através do meu potencial, através da minha capacidade, do que eu estou trabalhando para alcançar isso nas pessoas. Então, sucesso para mim é isso, é eu poder transformar essas vidas. Alguém que entrar dentro do meu consultório, que ela saia realmente dali transformada. Que ela não saia dali do jeito que ela entrou. Que ela saia dali com essa mentalidade que eu consegui ter naquele dia 24 de novembro de 2017. Eu não quero, Ney, uma consulta de nutrição que a pessoa volte e faça plano de 6 meses, de 1 ano. Eu quero que ela entre no meu consultório e que ela saia dali transformada. Nem que ela não precise mais voltar. Mas o meu sucesso é que a pessoa saia dali
transformada, impactada naquele dia que ela conversar comigo. O dia que eu entender que os pacientes ou que as pessoas que eu conversarem tiverem isso, esse é o meu sucesso. Que massa. Eu traduzo isso em autonomia, né? Eu acho muito legal conversar com profissionais que eles têm essa visão de trazer autonomia para a vida das pessoas. Ensinar o caminho. Ensinar o caminho. Para você que ficou até aqui, espero que tenha gostado. Que esse 2025 para sua vida seja um ano de muita semeadura, adubagem e colheita. Porque se você olhar tudo que a Maíse falou até aqui, ela falou muito sobre isso. Sobre semear, adubar, colher. Ter propósito e ter ação. Exato. Porque se você não tiver ação para conquistar as coisas, você vai sempre repetir um ano após o outro. E todo mundo virou o ano desejando e falando que 2025 vai ser um ano extraordinário. Mas ele vai ser extraordinário para quem escolher fazer diferente. Ele vai ser extraordinário para quem escolher se libertar de velhos paradigmas e buscar paradigmas novos. Tem uma frase, né? É uma insanidade você querer resultados diferentes sempre fazendo as mesmas coisas. Não vai rolar. E, Maíse, olhando aqui, qual que é a tua mensagem que você deixa de 2025, esse presente para nós, que é ter você aqui, para aquela pessoa que ela ouviu e está precisando de talvez mais um empurrãozinho? Então vamos lá. Para você que está aí me ouvindo hoje, agradeço a audiência, agradeço o Ney por estar aqui e poder ter essa oportunidade de falar aí com o seu público. Para você hoje que está começando 2025 e quer realmente uma transformação na sua vida, primeiro passo, você tem que se autoconhecer. Entenda quem você é e o que você realmente quer. Depois que você entender o que você é, o que você quer, vá atrás daquilo que você deseja ou que você sonha. Você é capaz. Se eu conseguir esses 30 quilos, transformar a minha vida do 0 ao 100, você também é capaz. Entenda uma coisa, você é imagem e semelhança daquele que é o maior de todos, que é Deus. Ele te fez imagem e semelhança dele. Se você é a imagem e semelhança dele, você pode todas as coisas sobre a terra. Então, acredite nisso. Batalhe por tudo o que você quer. Não é fácil. Ninguém disse que vai ser fácil, mas você vai conseguir. Se uma pessoa conseguiu, você também vai conseguir. E use isso como um propósito na sua vida. Use para ajudar outras pessoas. Não guarde só para você. Então, é isso que eu deixo para você. Se precisar de ajuda, eu estou lá nas redes sociais. Conte comigo também. Já pode passar nas redes sociais também. Então, minha rede social é Maíse. Eu uso o Instagram. É Maíse com S. Se você digitar Maíse, já vai aparecer, mas é Maíse_Moch, com M-O-C-H-I. Mas digitar Maíse com I-S-E, já vai aparecer lá. Espero vocês lá e a gente bate um papo. Vai estar aqui na descrição também no vídeo no YouTube, vai estar marcado lá também no meu Instagram. E mais uma vez, foi um prazer enorme receber você aqui. Gratidão por você compartilhar a tua história. Como eu falei, eu não conhecia a tua história, fiquei conhecendo aqui agora, já era seu fã. E com certeza vai vir alguns projetos juntos aí que eu acho que tem muita afinidade, acho que tem muito fit nos dois temas, saúde mental, saúde nutricional. Sim. Eu sempre falo que o ser humano é um tripé, né? E um desses tripé entra a parte corpo, entra a parte nutrição, entra a parte mental, entra a parte espiritual. E dentro do consultório a gente não faz tudo, né? Dentro do consultório eu faço a parte mental, mas tem a parte do corpo, da nutrição, da atividade física, e tem a parte espiritual que a pessoa corre atrás depois. E eu acho que vai dar um fit bem legal aí pra gente criar alguma coisa. Legal. Que esse ano seja um ano muito abençoado para você. Tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas como foram, porque às vezes as pessoas nos seguem e a gente não fica sabendo de todas que estão acompanhando, seguindo as dicas. Mas com certeza muitas pessoas te acompanharam desde quando começou a jornada, tiveram uma mudança de vida absurda. E que a sua vida seja usada por Deus aí para impactar e transformar muito mais vidas, tá bom? E obrigado, foi uma aula, foi um presente e a gente começou 2025 com tudo. Agradeço. Pra você que tá aí, a gente se vê no próximo episódio. Gratidão por estar aqui com a gente. Que esse 2025 seja um ano transformador, extraordinário na sua vida. Com muita semeadura, adubagem e colheita. E a gente se vê no próximo episódio. Gratidão, pessoal da Vmark. Nossos amigos estão aqui. Meu filho que veio de Palhoça aqui, o Joãozinho. A Patrícia que cuida da agenda também do nosso podcast, está aqui prestigiando hoje. E a todos vocês. Até mais. Tchau.